Provérbios capítulo 22:6, tem o famoso versículo conhecido da igreja, Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lá no Novo Testamento, tem um versículo que fala sobre a oração. Em Tiago, capítulo 5, você achando o livro de Hebreus, ou Pedro, está entre Hebreus e Pedro, tem a epístola de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16, na última parte do versículo 16, a última parte diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Te louvamos, Pai, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Que todos possam também agora ser edificados por esta palavra. Te agradecemos pelos louvores, por tudo que já aconteceu. E que a tua bênção ainda continue sendo derramada sobre a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Queridos, hoje se comemora o Dia das Mães. E eu quero falar sobre mães intercessoras. As palavras sempre vão ser pobres. As nossas palavras sempre vão ser paupérrimas para explicar a importância do papel de ser mãe. O valor das mães como educadora, o valor das mães como rainha do lar, o valor das mães como colunas espirituais de uma família, é como fontes inspiradoras para a conduta de seus filhos. São de valor imensurável para a igreja e para a sociedade o papel das mães. Ninguém influencia os filhos mais do que as mães. E palavras não são suficientes para enaltecer a sublime missão da maternidade. No nível humano, nenhum amor transcende o amor de mãe. No nível humano, sabemos que o maior amor, o exemplo maior, é o amor de mãe. A verdadeira mãe se entrega, se doa e investe o melhor do seu corpo, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos e dos seus sonhos na vida dos filhos. Quem é mãe, que está aqui nessa noite, sabe disso. Mas eu quero dizer para você, mãe, que está aqui, Deus procura mães intercessoras. Mães que se coloquem na brecha em favor de seus filhos, para que as misericórdias abundantes de Deus possam ser derramadas sobre a vida de cada filho. Deus procura mães abnegadas, mães dedicadas, mães que não se conformem com a situação moral e espiritual dos seus filhos, mas mães que anseiam e lutem por verem, para verem os seus filhos atingindo profunda intimidade com Deus. Deus procura as mães que intercedam pela santificação de seus filhos. Eu louvo a Deus porque se comemora Dia das Mães. Embora se torne um dia muito forte pela apelação comercial. Dia das Mães, todo dia é dia, né? Mas há aquele dia que se para presentear, para agradecer, enfim. A origem do Dia das Mães tem diversas
diversas fontes que falam de uma maneira, de outra maneira, porém a fonte mais real da comemoração do Dia das Mães nos tempos modernos foi através da idealizadora, que foi Anna M. Jarvis, que ela nasceu no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, e através dela foi comemorado o Dia das Mães. Em princípios, em 1900, Anna Jarvis e sua família se transferiram para Filadélfia, onde seu pai faleceu em 31 de dezembro de 1905. E sua mãe também falece quase em seguida. E Anna Jarvis sofreu muitíssimo. Houve um sofrimento pela perca do pai e logo da mãe, e ela era muito apegada à mãe. Desde menina, ela reconhecia sentia a falta da sua mãe, sentia a falta do amor materno, do amor paterno, mas principalmente do amor materno. E no segundo domingo do mês de maio, em 1907, numa reunião privada, foi celebrada a primeira comemoração do Dia das Mães. A primeira celebração pública deu-se em 10 de maio de 1908, na Igreja Metodista Episcopal, também no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Em 1910, o governador do estado de Virgínia, William Cranscott, decretou a primeira comemoração oficial. Ficou decretado oficialmente, então, que o segundo domingo do mês de maio seria comemorado o Dia das Mães, isso lá na América. Em maio de 1914, por proposta do deputado Elfin, de Alabama, e senador no Texas, então o Dia das Mães foi incluído no calendário federal, não mais um estado, mas agora em toda a federação dos Estados Americanos dos Estados Unidos, comemoraram no segundo domingo de maio. E de lá, diversos países também começaram a comemorar o segundo domingo de maio. Embora tem muitos países que comemora-se o Dia das Mães em outra data. Mas a maioria dos países comemora-se no segundo domingo de maio. No Brasil, começou também essa comemoração e pelo comércio, que eles viram que era uma fonte de comércio, que diz que a segunda melhor data para o comércio é o Dia das Mães. Primeiro é Natal, depois é o Dia das Mães. Então, essa data aplacou, começou a ter lastro, né? Porém, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem essas comemorações, embora com apelação comercial muito forte, mas também, por outro lado, as mães merecem ganhar um presente também, né? Não, merece, né? Tem que ajudar o comércio, mas as mães também merecem ganhar, né? E eu espero que não seja só um apelo comercial, mas seja um apelo de sentimento, de você agradecer à mãe quem tem, né? Irmãos, os grandes atos libertadores de Deus veio em resposta às orações do seu povo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, o versículo que nós lemos aí. Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, dias complicados, e que nada melhor do que as mães para interceder, para clamar. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus fala, ninguém pode resistir à sua voz. Quando Deus se manifesta, ninguém pode esconder-se da sua presença. Deus é quem dirige a história e todas as coisas estão sob o seu controle. Mas Deus responde, e Deus
trabalha e coisa acontece através de orações. E nada melhor do que as mães para interceder pelos seus filhos. A soberania de Deus, entretanto, não exclui, em hipótese alguma, o ser humano, a responsabilidade de nós sermos intercessores. E eu falo aqui principalmente as mães que influenciam, que têm essa influência no educar seus filhos. Essas mães precisam entender que elas precisam ser intercessoras, clamando, orando, suplicando pelos seus filhos. Os grandes feitos de Deus são realizados através da intercessão do seu povo. Então, as mães precisam interceder. Deus decidiu incluir você, mãe, nos seus planos, para que você, através da sua intercessão, milagres possam acontecer na vida do seu filho. Exatamente aqui entra o papel das mães, daquelas mães que intercedem, daquelas mães que oram, daquelas mães intercessoras, que mudam as situações através do clamor que elas fazem diante do Senhor. O mundo conhece muitas mulheres bonitas, o mundo conhece muitas mulheres famosas, o mundo conhece muitas mulheres ricas, mas o que o mundo precisa é de mulheres mães que oram, que intercedam, que suplicam, que vão diante de Deus orar pelos seus filhos. Mães intercessoras. Se as mães abandonarem esse posto, se as mães abandonarem esse lugar de súplica, de intercessão, de oração, a sociedade ficará muito mais corrompida e não haverá esperança para os filhos se as mães deixarem de orar. Se as mães não forem intercessoras fervorosas, os filhos ficarão envolvidos nas contaminações de um mundo sem Deus, de um mundo frio, de um mundo calculista, do mundo contaminado, de um mundo que está cada dia indo de passos largos, mergulhando-se no pecado e no relativismo. Se as mães da igreja, principalmente você, mãe que está aqui na igreja, se as mães abnegadas da igreja pararem de orar, pararem de aconselhar seus filhos, a igreja perderá um dos grandes sustentáculos do seu crescimento, porque a igreja sabe do valor da intercessão, da influência, do aconselhamento das mães que aqui estão na vida dos seus pequenos. Deus está procurando mães que estejam na brecha. A Bíblia diz lá em Ezequiel 22:30, que é um dos versículos, quem sabe, mais chocantes da Bíblia, que o Senhor procurou alguém para colocar-se na brecha e Ele não achou ninguém. Não podemos deixar esta cena se repetir em nossos dias. Ninguém para bradar, ninguém para avisar, ninguém para orientar, ninguém para aconselhar. Deus procurou e não achou ninguém. Mas eu quero crer que na igreja, mães se levantam para colocar na brecha. Ninguém para interceder ali aconteceu, mas eu quero crer que nós temos mães que se levantam e se colocam na brecha, estendendo a mão, orando, suplicando pelos seus filhos. Deus procura mães que se envolvam em compromissos contínuos de interceder, de clamar, de chorar pelos seus filhos. A Bíblia tem diversos exemplos de abnegadas mães que oraram, que suplicaram, que intercederam, como Joquebede, como Eunice, como Ana e outras mulheres que oraram, suplicaram pelos seus filhos e milagres aconteceram. Porque as mães oraram. Deus está procurando mães que encontrem tempo na sua agenda para orar pelos seus filhos. Deus tem dotado as mães de uma intuição, de um amor, de uma percepção, de uma dedicação muito especial. Deus procura mães que se envolvam. Deus está procurando mães que dê tempo, não só para a sua vida, a sua correria, mas
tempo para estar com seus filhos, orar pelos seus filhos, influenciando seus filhos com a mensagem de Cristo, com o temor ao Senhor. O maior investimento que uma mãe pode fazer na vida dos filhos é orar por eles. Ninguém consegue fugir da oração de uma mãe. Os filhos podem até se revoltar, podem não querer ouvir mais o conselho da sua mãe, mas não tem como esse filho, essa filha, fugir da oração de uma mãe. Ore, mãe, porque se você desistir de orar pelos seus filhos pequenos, seus filhos adolescentes, seus filhos que são jovens e até filhos casados, se você não orar por eles, quem vai orar? Se você desistir de suplicar pelos seus filhos, quem vai suplicar? É você, mãe, que tem essa tarefa. A igreja e o mundo precisam de mães que mesmo na agitação da vida moderna, encontre tempo para buscar a Deus em favor de seus filhos. As mães não podem desistir de orar pelos seus filhos. Mães que estão me ouvindo, você não pode desistir de suplicar, de orar, de clamar a Deus pelos seus filhos. Ainda que ele esteja pequeno, estão sob os teus cuidados, estão na tua casa. Vai orando pelo futuro dos seus filhos. Queridas mães, orem pelo amanhã dos seus filhos. Vai colocando diante de Deus essas súplicas. Aleluia. É como um pão lançado nas águas, lá na frente alguma coisa vai acontecer. Mães, ore pelos seus filhos hoje, mas ore pelo futuro dos seus filhos. Vão suplicando pelo futuro, porque quando a tua voz calar, mas eu quero crer que vai ter depósito diante de Deus. E a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer não vai esquecer. A igreja, o mundo, precisam de mães que orem, que supliquem. As mães não podem desistir dos filhos. Não abra mão de ver os seus filhos na casa de Deus. Você não gerou filhos para ser cativos do diabo, cativos do mundo, para ser joguetes na mão do inimigo. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Você gerou filhos para ir para o céu, com você. Então vai suplicando, vai orando, vai clamando, ainda que você vê seu filho rebelde e quem sabe nem querendo saber de Deus, mas não desista de orar. Não desista de orar. Não desista de orar. Orar é uma das batalhas renhidas que travamos. Eu sei que a oração de intercessão é uma batalha, é uma guerra, mas essa guerra é conquistada através daqueles que oram. Deus está procurando mães que ousem consagrar os seus filhos ao Senhor. Mães, consagre seus filhos ao Senhor. Não só quando eles estão no seu colo, não só quando eles estão ainda pequenos, mas consagre ao Senhor. Você vai consagrar os seus filhos para quê? Eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho seja isso. Tudo bom, mas em primeira instância, consagre para o Senhor. Porque ele pode ser um médico missionário. Consagre ao Senhor. Ele pode ser um empresário que vai ajudar muito a igreja. Consagre seu filho ao Senhor. Mães, consagre seu filho ao Senhor. Pastor, mas eu não vou consagrar ao Senhor, porque se Deus chamar para a obra missionária, eu não vou aguentar, meu coração. E daí? O tempo é muito rápido aqui na terra. E se Deus quiser ele na obra missionária, não existe melhor investimento do que o seu filho ser um missionário. Deus está procurando mulheres que tenham ousadia de dizer: Deus, o meu filho é mais teu do que meu. Mães que aqui estejam me ouvindo,
teu filho tem que ser mais de Deus do que teu. O teu filho tem que ser mais de Deus do que teu. Os filhos devem viver para realizar os projetos de Deus aqui na terra. Deus tem planos, Deus tem projetos. E Deus vai realizar com quem? É com você e com teus filhos. Os seus filhos, mães, devem ser doados para o Senhor. Querida mãe, o que você tem de mais precioso, sem dúvida é o teu filho. Coloque o melhor que você tem no altar do Senhor. Ah, pastor, isso é pedir muito. Deus está procurando mães que ousem abrir mão do seu filho para Deus. Dizer, Deus, usa meu filho, ocupa meu filho, está aqui meu filho. Ana desejava ter um filho, e quando ela recebeu a resposta, ela levou o filho ao templo e disse, esse filho é consagrado a ti, Senhor. Ele é mais teu do que meu. E se tornou um dos maiores profetas da palavra de Deus, Samuel, porque teve uma mãe que ousou consagrar aquela criança ao Senhor. Deus está procurando mães que ousem não abrir mão da salvação dos seus filhos. Mães que aqui estão me ouvindo, não abra mão da salvação dos seus filhos. A vida não é uma navegação em mares calmos, mas enfrentamos mares encapelados, ondas ameaçadoras que conspiram contra a família, contra os filhos. E há muitos icebergs que a gente não vê, mas lá no fundo são pedreiras que estão aí para querer atrapalhar a navegação. O mundo sempre vai lutar e fazer propostas das mais indecentes, para que os seus filhos não se envolvam com a igreja, para que os seus filhos não venham na igreja, para que os seus filhos não contribuem na igreja, porque o diabo sabe que seus filhos não virem na igreja, se eles não aprenderem a contribuir na igreja, amanhã não tem mais igreja. Porque quem sustenta a igreja? Quem vai sustentar a igreja amanhã, se seus filhos não forem ensinados a ser dizimista hoje? Moisés recebeu uma proposta. Vocês podem ir adorar o Deus de vocês lá. Vocês podem ir então. Mas deixa seus filhos aqui no Egito. Moisés disse para Faraó, não tem negócio. Não tem negócio. Nós vamos adorar nosso Deus lá no deserto. Mas nossos filhos vão também, não vai ficar nenhuma unha aqui. Nossos filhos vão também. E por que você está abrindo mão dos seus filhos? Porque muitas vezes você vem à igreja e não traz seus filhos. Ah, pastor, eles são crianças que fico correndo, Deixa correr aqui na igreja, mas traga eles. Vai deixar lá na televisão? Vai deixar com quem? Quando eles pegaram uma idade, daí eles não vão mais querer vir à igreja. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deus está procurando mães que sejam modelos para seus filhos. Modelo para seus filhos é você, mãe. Modelo para seus filhos não é aquelas artistas da TV, não. Não é aqueles artistas de desenhos animados, não. O modelo para os teus filhos é você, mãe. Você, pai. Vocês são modelos de integridade, de oração, de amor. Deus está procurando filhos que amem também as suas mães. Assim como Deus procura mães que não abrem mão dos seus filhos, Deus está procurando filhos que amem e valorize a mãe que você tem. Quem ainda tem sua mãe viva, você precisa valorizar mais a sua mãe. Que tipo de filho você é? Porque muitas vezes a gente só pergunta, que tipo de mãe você é? Né? Porque tem mães, claro, que nem merecem esse título, mãe. Tem mães que não merecem esse título. Né?
Volta e meia a gente vê dizendo que mães jogaram criança, que deixaram na lata de lixo, deixaram não sei o quê. Tem mães que não merecem esse título. Porém, não obstante algumas exceções, a Bíblia fala que o amor de mãe é um dos maiores a mãe. Amor comparado aqui na terra. Só o amor de Deus que é maior. Há um versículo que diz: pode a mãe esquecer o filho que amamenta? A pergunta, até pode, mas é difícil. Mas tem algumas mães desnaturadas por aí. Mas é exceção, porque a mãe, por normalidade, naturalmente, a mãe é aquela que se doa pelo seu filho. Mas eu pergunto aos filhos que estão aqui, que têm suas mães vivas ainda, que tipo de filho você tem sido dentro do lar, ou que tipo de filho você tem sido? Um dos maiores pecados, e que também mais fere o coração de uma mãe, sem dúvida, é a ingratidão de um filho. A ingratidão de um filho rebelde, a ingratidão de um filho que vem datas como o Dia das Mães e a mãe não recebe um abraço, não recebe um beijo, não recebe um carinho. Que tipo de filho você é? Você abraçou sua mãe hoje? Ah, sua mãe mora longe, tudo bem. Você deu uma telefonada para ela? Ah, não foi possível. Mas que tipo de filho você é? Você que tem sua mãe, você é grato? Você obedece? Você é obediente? Você produz mais alegria ao coração da tua mãe ou preocupação? Ei, jovens, ei, irmãos, ei, adolescentes, você está trazendo mais alegria ao coração da tua mãe ou mais preocupação? Você, filho, tem proporcionado alegria, prazer no coração da tua mãe ou tem proporcionado tristeza, preocupação a essa querida mulher? Hoje, você teve a oportunidade, quem sabe, de dar parabéns à sua mãe. Nem todos, mas a maioria que estão aqui, que tem suas mães por perto, tiveram essa oportunidade. E eu espero que você tenha feito isso com carinho, com amor, dizendo: você é a minha mãe. Muitos só vão perceber a importância, o valor da mãe, quando não tiverem mais a sua querida mãe. Infelizmente, alguns só vão dar importância à sua mãe quando a mãe está no caixão. Daí vão chorar. E depois vão sentir falta da mãe. Mas valorize a sua mãe enquanto ela está com vida. Enquanto você tem a sua mãe, valorize a sua mãe. Ame a sua mãe. Não é só a mãe orando pelos filhos, mas é os filhos também orando por suas mães. Ficamos em pé nesse momento. Eu não sei quantas mães nós temos que receberam um abraço hoje ou que não receberam, e quem sabe você está com o coração quebrado. Meu filho ainda nem telefonou para mim, nem falou comigo. Acontece, né? Acontece alguns filhos desnaturados também. E como tem, né? Quem tem sua mãe viva, levante a mão. Uma grande parte. Quem não tem mais a sua mãe? A maior parte tem sua mãe. Isso é bom. A maior parte dos que estão aqui tem sua mãe. Quantos tem sua mãe que está aqui no culto hoje? Levante a mão. Tem um grupo aí, pequeno, mas tem, que sua mãe está aqui. Né? Amém. Você que não tem mais a mãe, é claro que é um dia para ter a recordação, né? Recordação da sua mãe. Fica aquele nó na garganta,
fica a lembrança da querida mãe. Mas que bom que nós, ainda no Brasil, temos liberdade para comemorar o Dia das Mães. Você sabe que alguma escola, já aqui no Brasil, e também, para nossas decepções, aqui em Blumenau, até nós tivemos que fazer uma interferência o ano passado, junto ao prefeito, porque eles estavam querendo, nas escolas municipais, não comemorar mais dia de pai e dia de mãe. Porque hoje a sociedade é moderna, pode ter 2 pais e 2 mães, e daí vão constranger eles, né? Vão constranger, porque são 2 mulheres que têm filhos adotados, ou 2 homens que têm filhos adotados, e se comemorar o Dia da Mãe, vai constranger eles. A sociedade moderna está assim lá fora, né? Mas, por causa disso, não comemorar Dia das Mães? Isso é um absurdo, né? Mas, hoje, infelizmente, nos colégios, na maior parte de alguns colégios, já não se comemora mais dia de pais e dia de mães. E vai ser uma guerra daí para frente, né? Nós não podemos. Nós vamos levantar a bandeira, porque, de qualquer forma, até eles mesmos, eles estão no mundo porque teve uma mãe, né? Então, eu acho que é até falta de consideração dessas pessoas. Querem viver os 2 juntos lá, o problema é deles. Mas eles mesmos precisavam entender que eles estão no mundo porque vieram pela uma mãe que gerou. Então tem que ser comemorado o Dia das Mães, e tem que ser comemorado o Dia dos Pais, e a igreja vai levantar sempre essa bandeira. Se eles não querem comemorar lá fora, mas aqui nós vamos continuar comemorando, vamos valorizar as mães, vamos valorizar os pais, e amém, que Deus abençoe todas as mães e todos os pais. Mas tivemos que interferir nos colégios municipais, né? Nos colégios estaduais é do governo. Espero, mas depende muito também, hoje está dependendo muito da direção do colégio, diretores, né? Mas se alguns colégios, que seja municipal, não comemorar dia do pai e da mãe, fale para nós que eu vou lá encher a paciência do prefeito. Vou, irmãos, vou. Nós somos uma comunidade, né? E nós temos que fazer a diferença. Nós não vamos, não aprovamos a atitude dessas pessoas, mas também não queremos mal a eles, mas eles influenciar uma cidade toda por causa de dois homens que adotaram uma criança, mas se comemorar o Dia das Mães, vão constranger aqueles 2 homens. Para, né? E daí nós vamos constranger todas as mães, não vamos mais comemorar o Dia das Mães, daí não vai ter... E do outro lado não tem constrangimento também? Então vamos equilibrar essa balança, vamos comemorar o Dia das Mães, sim, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurada você que é mãe, e você que ainda não é mãe, e gostaria de ser mãe. Vamos fazer uma oração. Que a possibilidade, eu conheço muitas mulheres que nós oramos e Deus abençoou e abriu a madre. A esterilidade saiu e muitas mulheres passaram a ter o privilégio de ser mãe. É um privilégio também ser mãe. Hoje, é claro, na modernidade, tem muitas mulheres que casam e não querem ser mãe também, né? Aí tudo bem, cada um é cada um, mas hoje está assim, né? Não quer ser mãe, né? Mas lá no fundo tem muitas mulheres que não são mãe, gostariam de ser. E coloque tua súplica diante do Senhor igual Ana, que Deus pode curar a esterilidade que há, e você pode, daqui a pouco, ter essa graça, né? Essa graça. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Mães que aqui estão, que seus filhos não estão na igreja,
que têm filhos desviados ou que nunca foram crente. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês nesse momento. Mães, eu vou fazer diversas orações. A primeira oração que eu quero fazer é para mães que têm filhos não crentes ou desviado, ou que não querem nem saber mais de igreja. Vem aqui na frente. Vamos orar por você. Aleluia. Aleluia. Vocês, mães, olhem aqui para mim. Olha aqui para mim. Vocês não podem desistir dos seus filhos, de orar pelos seus filhos. Vocês conhecem o caminho da verdade. Vocês têm Jesus na vida. Jesus salvou vocês. E vocês não podem abrir mão dos seus filhos. Vão orando, vão suplicando. Seus filhos, quem sabe, já são casados, já são totalmente independentes. Mas vão orando. E sempre que for possível, convide eles para vir à igreja. Ainda que eles se revoltem quando fala de igreja. Mas um dia, dê uma alegria à sua mãe. Vamos comigo na igreja. Mesmo, quem sabe, contra gosto. Mas diz para eles, dê essa alegria para mim, de ir na igreja comigo. E quando eles virem Jesus, o Espírito Santo vai falar com eles aqui. Não importa quem vai pregar, o Espírito Santo vai agir no coração desses filhos. Não abra mão de orar pelos seus filhos. Ore por eles, ore por eles, ore por eles, ore. Porque se você desistir, quem vai orar por eles? Oramos. Pai querido, aqui tem mães com o coração apertado, mães com o coração cheio de angústia, pelos seus filhos que estão longe da casa paterna, que se desviaram ou que nunca foram crentes. Aqui tem essas mães que precisam ver seus filhos na igreja. Espírito Santo, dê palavras, dê sabedoria a essa mãe, para orar, para suplicar, para clamar diante de Ti pelos seus filhos. Deus, olha para essas mulheres. Olha para essas mulheres. Deus, olha para essas mulheres, olha para essas lágrimas, olha para esse coração. Espírito Santo, responde a oração da tua filha. Deus, aonde o filho está ou a filha, aonde esses filhos estão agora, toca no coração deles. Venha compungir o coração desses filhos, para que possam ouvir o conselho dessa mãe, a súplica dessa mãe, a oração dessa mãe. Deus, responde a oração dessa mãe. Olha para as lágrimas dessa mãe. Deus, converte esses filhos. Por mais rebelde que eles sejam, converte o coração dessas mães, desses filhos, ó Pai. É o que eu peço, ouvindo a oração dessas mães. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querida mulheres, Deus está vendo as suas lágrimas. Não desista de ouvir, de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. Ouse colocar seus filhos diante de Deus. Suplica diante de Deus pela salvação de seus filhos, independente da idade deles. E diga para o Espírito Santo compungir o coração deles, para eles vir à igreja. Que Deus abençoe. Pode voltar aos seus lugares. Quem tem sua mãe que não é crente? Quem tem sua mãe que não é crente? Vem aqui à frente. Tem sua mãe viva, claro, e sua mãe não é crente.
Quem tem sua mãe que não é crente, vem aqui à frente. Homens e mulheres agora, né? Quem tem sua mãe que não é crente? Quem tem sua mãe que não é crente, vem à frente. Como nós temos irmãos que suas mães não são crentes. Aleluia. Queridos irmãos que estão aqui, irmãs, assim como eu disse, mães, ouse consagrar seus filhos ao Senhor. Mães, não deixe de orar pelos seus filhos. Agora eu vou dizer ao contrário. Filhos que aqui estão, não desista de orar pela sua mãe. Algumas já são, quem sabe, de idade bem avançada, outras meia idade, enfim. Se você não orar pela sua mãe, quem vai orar? Se você não suplicar pela sua mãe, quem vai suplicar? Ah, pastor, mas a minha mãe é muito idólatra. É impossível. Você está limitando o poder de Deus? Não limite o poder de Deus. A coisa é impossível para Deus, para você é impossível. Você olha assim, vê impossibilidade, mas para Deus não há coisa impossível, não há nada impossível. Você um dia não ficou crente? Quem olhava você antes você na igreja, você crente, é impossível. Mas você não está na igreja servindo ao Senhor? Assim como você veio para a igreja, a sua mãe, ela vai vir na igreja, mas você não pode desistir de orar pela sua mãe. Não desista de orar pela salvação da sua mãe, nem que seja no último momento da vida, mas ela vai ouvir uma palavra de você, ela vai ouvir acerca da salvação que é em Jesus. Não desista de orar pela sua mãe, não abra mão da sua mãe ser salva, porque você vai para o céu e a tua mãe tem que ir também. Amém? Vamos crer que no próximo dia das mães, se Jesus não vier, nós estivermos tudo aqui, quem sabe a tua mãe já está salva. Você tem um ano para suplicar e orar pela tua mãe, pela salvação da tua mãe. No ano que vem nós queremos ver testemunho de mães salvas aqui, amém? Pai santo, Pai querido, nós estamos fazendo súplicas agora, Deus, pelas mães que não são crentes ainda. Algumas, quem sabe, desviadas, ou outras que nunca foram crentes. E quem sabe algumas são muito idólatras, muito apegadas ainda às tradições do catolicismo, ou enfim. Deus das coisas impossíveis. Deus do impossível. Para nós muitas vezes é impossível, nós vemos impossibilidade, mas Tu és o Deus da possibilidade. Deus salva essa mãe, Deus salva as mães, aqui tem súplicas, aqui tem oração. Deus venha salvar as mães dos Teus filhos. Deus, ouça a súplica, ouça a oração, ouça o clamor desse filho. Deus, ouça o clamor dessa filha, desse filho. Salva essa mãe. Salva essa mãe, quebra a dureza do coração, quebra as ignorâncias, quebra com as tradições, quebra, Deus, com a idolatria, quebra, Deus, com toda a dureza do coração dessa mãe, para que venha a ser convertido a Ti, Senhor. Converte o coração dessa mãe a Ti, quebranta com a dureza do coração dessa mãe, e que essa mãe possa ser salva. Salva a mãe dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Creia nessa possibilidade. Não pare de orar pela sua mãe, não desista de orar pela sua mãe, amém.